E agora, depois que eu conseguir determinar a variação no comprimento, eu consigo determinar o comprimento final, desculpa. Então, o comprimento final, né, o ΔL, ele é representado pelo comprimento final menos o inicial. Como que a gente quer saber o comprimento final? Eu posso passar o comprimento inicial que está aqui subtraindo para o outro lado da igualdade, somando. E o comprimento inicial a gente já tem, é dado do exercício, e a variação no comprimento a gente determinou aqui anteriormente, né? 363,38 vezes 10 a menos 6 metros. Então, o comprimento final, 1,250363. Aqui tá em metros, né? Se a gente for passar para milímetros, a gente desloca aqui a casa, 3 casas aqui para minha direita. Então, começou com 1.250 milímetros e terminou com 1.250,363. É uma variação muito pequena, né, no comprimento. Por que essa variação é tão pequena? Porque o módulo de elasticidade do material ele é bastante alto, né? O módulo de elasticidade do aço A36 é 200 gigapascal. É um material bastante rígido. Por isso que eu tenho aí uma pequena variação apenas no comprimento da minha peça. Um arame de aço, né, vamos para o exemplo 6. Um arame de aço de 60 metros de comprimento não deve alongar-se mais do que 48 milímetros, quando é aplicado a uma tração de 6 kN, sendo E o módulo de elasticidade 200 gigapascal. Determinar o menor diâmetro que pode ser especificado para o arame e o correspondente valor da tensão normal. Então, aqui anotando os dados, ó, o comprimento inicial do meu arame de aço é de 60 metros. Alongar-se, né? Então, esse alongar-se é o ΔL, né? Não deve alongar-se mais do que 48 milímetros. Então, vamos igualar a variação no comprimento a 48 milímetros. Já fazendo a conversão para o Sistema Internacional de Unidades, 48 vezes 10 elevado a menos 3 metros. O módulo de elasticidade é 200 gigapascal, né? 200 vezes 10 elevado a nona newton por metro quadrado. Está sendo perguntado determinar o diâmetro e o valor da tensão normal. Então, eu quero saber D e sigma. Tá, o que acontece aqui, ó? Para determinar o valor da tensão, eu não poderia simplesmente aplicar força sobre área, porque justamente a gente não sabe qual é a área da seção transversal desse elemento. Indo aí para a primeira lei de Hooke, para pensar em determinar a tensão por ela, o módulo é dado do exercício, porém a gente não tem o valor da deformação específica. Mas eu consigo calcular ela? Deformação específica é variação no comprimento sobre comprimento inicial. Bom, a gente tem o comprimento inicial e temos a variação no comprimento. Então, eu consigo determinar a deformação específica e jogar aqui na primeira lei de Hooke para determinar o valor da tensão normal, né? Tá, então, em princípio, vamos começar por isso, determinando a deformação específica, para em seguida poder determinar o valor da tensão normal. Então, primeiro passo, determinar a deformação específica. Então, deformação é variação no comprimento sobre comprimento inicial. A variação no comprimento, 48 vezes 10 a menos 3 metros. O comprimento inicial, a gente pode representar também como LI ou como L0, né? É a mesma coisa, 60 metros. Então, 800 vezes 10 a menos 6, a deformação ela é adimensional, né? Metro sobre metro. Determinando a deformação específica, agora eu consigo aplicar a lei de Hooke, né? A primeira lei de Hooke, para determinar o valor da tensão axial. O módulo de elasticidade do material é dado do exercício, 200 gigapascal, 200 vezes 10 a nona newton por metro quadrado, e a deformação específica a gente acabou de determinar. Feito isso, eu consigo concluir que a tensão normal gerada é de 160 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado.
Então, a gente já conseguiu responder aqui, ó, o valor da tensão normal gerada, aplicando a primeira lei de Hooke. Agora, eu preciso determinar o diâmetro, né? Eu vou determinar o diâmetro, como está sendo perguntado o diâmetro, eu já sei que a seção transversal dessa peça é cilíndrica. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? A força que está sendo aplicada, a gente já sabe, é dado do exercício, e a tensão que está sendo gerada, a gente conseguiu determinar aplicando a primeira lei de Hooke. Então, ó, vamos determinar a área, aplicando a fórmula da tensão normal, né? Vamos isolar a área, para depois, através da área do círculo, determinar o diâmetro, né? Então, tensão é força sobre área. Como que a gente quer saber a área? Passa a área para cá, passa a tensão para cá dividindo, tenho que área é igual a força sobre tensão. A força que está sendo aplicada é de 6 kN, 6 vezes 10 elevado à terceira newton, e a tensão que está sendo gerada é de 160 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Então, newton, sinal de multiplicação, metro quadrado sobre newton, né? Corta, corta. Então, aqui eu estou achando a área em metros quadrados, 37,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Agora, eu consigo determinar o diâmetro do meu arame. A área do círculo é π d ao quadrado sobre 4. Como que a gente quer saber o diâmetro? Isola o diâmetro. Vou passar o 4 para lá multiplicando, vou passar o π para cá dividindo. Operação matemática inversa, correto? Então, vai ficar que d quadrado é igual a área vezes 4 sobre π. Aí, aqui eu só inverti a igualdade, né? Coloquei o d para cá, área vezes 4 sobre π para cá. O que que acontece? A gente não quer o valor de d quadrado, a gente quer o valor de d. A operação inversa da potenciação é a radiciação, né? Então, eu vou aplicar raiz aqui, aí o expoente do d, que é ao quadrado, vai cancelar aqui com o índice da raiz, e eu vou ficar com o d, né? Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado também, para manter a igualdade, certo? Então, eu vou ficar que d é igual a raiz quadrada de 37,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, que é a área, que a gente determinou aqui anteriormente, vezes 4 sobre π. Então, o diâmetro é igual a 6,91 vezes 10 a menos 3 metros. Exemplo 7. Uma barra de aço com 100 milímetros de comprimento e que possui uma seção reta quadrada com 20 milímetros de aresta é puxada em tração com uma carga de 89.000 newtons e experimenta um alongamento de 0,10 milímetros. Admitindo que a deformação seja inteiramente elástica, calcule o módulo de elasticidade do aço. Bom, então aqui anotando os dados, o comprimento inicial da minha barra de aço é de 100 milímetros, então L0 ou LI, né, é a mesma coisa, igual a 100 milímetros. Fazendo a conversão aqui para o Sistema Internacional de Unidades, 100 vezes 10 elevado a menos 3 metros. A área da seção transversal ela é quadrada com 20 milímetros de aresta, então a aresta é igual a 20 milímetros, 20 vezes 10 a menos 3 metros. A carga que está sendo aplicada é de 89.000 newtons, então força igual a 89.000 newtons. E experimenta um alongamento, então esse alongamento é a variação no comprimento, é o ΔL, tá? De 0,10 milímetros, 0,10 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Calcule o módulo de elasticidade, então o módulo de elasticidade do material é um esão. Tá, a única fórmula que eu tenho o módulo de elasticidade do material é a primeira lei de Hooke, né? Eu preciso, para determinar, então, isolando E, vou passar aqui a deformação para lá dividindo. Então, eu tenho que o módulo de elasticidade é a tensão sobre a deformação específica. E eu tenho todos esses dados, vamos conferir, ó. Para calcular a tensão normal, eu preciso da força que está sendo aplicada e eu preciso da área, né? Eu consigo calcular aqui a tensão normal. Para determinar a deformação específica, eu preciso da
da variação no comprimento, do ΔL, que é dado do exercício, e do comprimento inicial, que é dado do exercício também. Então, ó, eu tenho que primeiro calcular a deformação específica e a tensão axial, para em seguida aplicar essas variáveis na primeira lei de Hooke e poder determinar o módulo do meu material. Então, ó, deformação específica é ΔL sobre L0, né? A variação no comprimento, o alongamento foi de 0,10 vezes 10 a menos 3 metros. O comprimento inicial da minha barra, 100 vezes 10 a menos 3 metros. Isso fornece uma deformação específica de 1 vezes 10 a menos 3. Adimensional, porque é metro sobre metro. Logo em seguida, eu vou determinar o valor da tensão normal. Tensão normal é força sobre a área da seção transversal. Essa seção transversal, ela é quadrada. Então, para eu calcular a área, é a aresta do quadrado elevado ao quadrado, tá? Então, 20 vezes 10 elevado a menos 3 metros elevado ao quadrado. E a força é de 89.000 newtons. Isso fornece para mim uma tensão normal de 222,5 vezes 10 elevado a sexta newton por metro quadrado. E, por último, a gente vai determinar o módulo de elasticidade do material aplicando a primeira lei de Hooke, né? Então, a gente vai isolar aqui o módulo, passa a tensão para lá, a deformação para lá dividindo, eu vou ficar aqui, módulo é igual a tensão sobre deformação. A tensão 222,5 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado e a deformação 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, o módulo de elasticidade do material, 222,5 vezes 10 elevado a nona newtons por metro quadrado. Bom, gente, aqui tem algumas informações que podem ser úteis para vocês conseguirem fazer as tarefas, né? Então, aqui os valores dos fatores padrão, quilo 10 a terceira, mega 10 a sexta e giga 10 a nona. A tabela de conversão, para vocês lembrarem que sempre que você vai fazer uma conversão que você caminha da esquerda para a direita, o seu expoente é positivo. Sempre que você caminha da direita para a esquerda, o seu expoente é negativo. Aqui a maior parte das conversões que a gente fez foi de milímetro para metro, né? Então, ó, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, porque eu caminho 3 casas para a esquerda, o expoente é negativo. As áreas que, se porventura vocês não lembrarem, tá aqui para vocês consultarem. A área do círculo, que eu posso calcular tanto com o diâmetro, πd quadrado sobre 4, como com o raio, πr quadrado. A área do quadrado, que é a aresta ao quadrado. A área do retângulo, que é base vezes altura. Tensão normal, força sobre área. Primeira lei de Hooke, tensão é igual ao módulo vezes a deformação. E a deformação específica, que é a variação no comprimento sobre comprimento inicial. Gente, só uma coisa, façam aí um E maiúsculo e um E minúsculo, que vocês consigam diferenciar essas duas variáveis, né? Que fique claro quem é o módulo e quem é a deformação, para vocês não se confundirem na hora de fazer os cálculos, tá certo? E por último, variação no comprimento é sempre o comprimento final menos o comprimento inicial. Bom, a tarefa da aula de hoje, então, ela vai estar disponibilizada na plataforma Moodle como tarefa. A partir de agora, não consigo mais pedir as tarefas presencialmente, como a gente fez nas aulas anteriores. Então, as tarefas também passam a ser virtuais, tá bom? Diferente de como a gente fazia nas aulas presenciais, que vocês me entregavam no mesmo dia, vocês vão poder me entregar até a nossa próxima aula, que é na semana que vem, no dia 25 de março, tudo bem? Essa entrega também será virtual, então depois que vocês fizerem as atividades, vocês vão tirar foto e carregar esse arquivo lá na plataforma Moodle, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me mandar tanto no fórum de perguntas, como me mandar um e-mail. Vou estar à disposição. Também vou estar online no horário da aula, das 19 até as 22h40, tá bom? Muito obrigada, gente!